O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Ana Mendes, luso-angolana, helveta e mãe de 2 filhos. Tem 7 livros físicos editados, infanto-juvenis, de contos, biografia, poesias e romance de investigação. A Rosinha e o Cardo Selvagem, A Princesa Tati e o Lobo, As Aventuras da Tati, Pelo Fio de Ariana, A Um Passo de Mim, Les Secrets de Sansense, Órfão de uma História. É coautora em 250 antologias e coletâneas, na Suíça, França, Itália, Bélgica, Espanha, Argentina, Chile, Portugal e Brasil, com algumas menções honrosas. Participou de exposições poéticas nas galerias do Vaticano, Galerie du Louvre, Embassade de Roumanie, murais de arte em azulejos no Brasil, Galeria de Arte em Londres. Escreve em blogs e jornais eletrônicos. Prefaciadora de 6 livros. Acadêmica em 12 academias de letras entre a Europa e a América Latina. Agora pegue um café e relaxe com essa deliciosa entrevista. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa Uma Só Voz. Boa noite, sou Ana Mendes, muito obrigada pelo convite. Cucu. Para mim é uma ocasião, uma oportunidade incrível, estou muito sensibilizada com o convite, verdadeiramente, muito obrigada. Obrigada a você por estar conosco. Para a gente é uma honra ter uma escritora como você aqui no Uma Só Voz. E conta um pouquinho para a gente, para quem ainda não lhe conhece ou para quem já lhe conhece, Ana Mendes através das lentes de Ana Mendes. Como Ana Mendes, como escritora, começa a sua trajetória, se vê como autora e começa a percorrer o caminho da escrita, se achando, por exemplo, nessa forma de se manifestar e de se expressar. A Ana Mendes, que olha para a Ana Mendes, vamos começar de base. E então, eu começaria na idade dos meus 4 anos, onde eu tive a curiosidade da escrita. Sendo a minha mãe professora primária, eu tinha aquela curiosidade de saber o que é que as outras crianças tinham a mais de sensibilidade ou a mais de conhecimento, o que é que atraía a minha mãe para aquelas crianças. E quando eu descobri que eram as letras, então comecei a dedicar-me intensamente, de maneira que comecei a escrever e a ler muito cedo, e tornou-se assim uma paixão, para além de que vivendo em África, porque sou descendente de angolanos também, sou luso-angolana, tudo passava pela escrita. Na minha época, tudo passava pela escrita, tudo passava pelos livros, pelos jornais e pela rádio. E então, eles liam histórias na rádio que me interessavam muitíssimo. E eu queria ser uma das pessoas que escrevesse histórias para ser lidas na rádio também. E daí começou toda esta mistura de sensações, de desejos, de vontades de pertencer a algum campo, a alguém, à família, aos outros, que me deu esta liberdade de iniciar-me na escrita. Que maravilha! E como é que você iniciou seus primeiros livros? Você agora já é uma autora que tem mais de uma obra. E como é que foi para você trazer informação, ao mesmo tempo trazer Ana Mendes e ter esse contato com os leitores? Como foi que você foi se estimulando a escrever cada vez mais e ver que esse era um caminho que fazia com que você valesse a pena percorrer passo a passo? Na minha época, todas as meninas tinham um jornalzinho, um caderninho, em que se inscreviam poesias. Depois, em cada fim de ano escolar, fazíamos assinar a todas as coleguinhas, a professoras que a gente gostava mais,
uma poesia, uma frase que nos dedicasse a essa frase. E nós íamos todas felizes ao fim do ano com aquilo para as férias de verão. E começou a chamar-me a atenção essas poesias, esses sentidos que estavam em poucas frases. E fui escrevendo, eu tinha os meus diários, aqueles jornais íntimos, e nesses jornais íntimos enquadrava sempre grandes histórias, contos. Eu lia muito, eu tinha uma amiga que lia muito do Agatha Christie, do Hitchcock, e então começou-me assim, a iniciar mesmo nos grandes contos, nos grandes enredos, e isso preparou-me para iniciar eu mesma a criar histórias. Mas como tive que estudar muito, tinha cada vez menos tempo, fui deixando um pouco de lado. No entanto, voltou esta energia da escrita com a maternidade. Com a maternidade eu punha sempre o meu primeiro filho, contava-lhe histórias à noite, no dia seguinte ou no fim de semana eu pedia para ele desenhar as histórias da semana ou aquela que ele tivesse gostado mais, e fomos construindo, criando esses livrinhos de histórias infantis. Foi já assim na intimidade. E mais tarde tive a oportunidade, eu diria quase tarde demais, porque hoje sei que deveria ter iniciado isso bem mais lá atrás, porque acho que carrego em mim muita ancestralidade de dois mundos, o europeu, o africano, e dentro da África há mundos, não é? E eu sinto essa necessidade agora de exprimir essas conexões que eu tive pelos contos que eram contados na altura em criança. Eu agora tenho muita vontade de retranscrever esses contos, esses conhecimentos. E fui criando assim essa vontade, e tive um convite finalmente de uma editora para participar numa antologia, e foi assim, o divisor de águas. Eu disse, é isto que eu vou fazer, e segui. Que maravilha! Então você experimentou unir a sua inspiração desde o seu momento em família e também busca agora fazer essa conexão com a sua história, né? Olha, eu diria que nunca é tarde, né? Principalmente quando existe essa sua disposição, você já está com várias obras publicadas, então isso já é um grande feito, né? Gostaria de falar sobre elas. Eu comecei por lançar o primeiro livro infantil, porque acho que tudo começa na mais tenra idade. Tudo é sempre um eterno recomeço, mas se eu posso juntar uma pérolazinha no colar de uma criança para que ele seja um adulto equilibrado, porque não com uma história? E eu iniciei com a história dos meus avós, porque foi a imigração ao inverso de hoje, um europeu que parte para a África e deu-se aquela, como é que é de explicar? Houve ali uma conexão emocional que deu origem à minha mãe, que deu origem a tias, a primas, a mim, e hoje meus filhos também, está a ver? Devido a um só Senhor, nós hoje somos tantos, não é? E este mundo ao contrário, que a gente não dá muita importância, foi importantíssimo para a sociedade atual. E eu decidi que a intolerância que existe atualmente sobre... quer dizer, há muita tolerância em relação ao tempo do meu avô, não é? Porque antigamente era bem difícil a aceitação do outro diferente, seja de tamanho, fosse de cor, fosse de cabelos, da apresentação física, não é? Era muito difícil. Se não entrava naquele padrão, não era conveniente. Nem na sociedade eram convidados, nos filmes nunca apareciam. Então, eles preferiam, por exemplo, pintar atores brancos de preto do que convidar um preto a ser ator preto, a retratar as passagens nos filmes, e mesmo índios. Eles pintavam
atores brancos de índios para aparecerem nos filmes, para retratarem, para contarem histórias, não é? Isto era uma diferença, era uma discriminação. Hoje em dia eu não, pronto, eu não vivi isso, mas começou a aparecer ultimamente assim, uma certa liberdade de expressão que vem buscar esses medos remotos e estão a ser muito atualizados. E eu achava que, partindo da criança, contando as diferenças e vendo-nos todos como um jardim, flores do mesmo jardim, que todos têm o seu lugar, todos têm o seu perfume, a sua forma, a sua diversidade, conseguimos se enquadrarmos todos. É um imenso puzzle este mundo, onde cada peça, vamos dizer, cada grupo étnico tem o seu lugar. E só começando a instruir as crianças conseguiremos ter adultos equilibrados. Daí eu ter começado pelo infanto-juvenil. Mostra um pouquinho dele para a gente ver. Já só tenho muito pouquinhos, então este é um deles, que é a Rosinha e o Cardo Selvagem. Um cardo selvagem parece assim algo repelente, e a Rosinha é assim muito querida, muito uma coisa que já requer outra atenção. Quer dizer, tem aqui passagens muito bonitas em que as diferenças foram esquecidas e foram aceitas e vividas. E é nesse sentido que a Rosinha e o Cardo Selvagem foi assim o meu marco para continuar a escrever. Desta vez para o público, não só na intimidade da família. Dando seguimento a isso, também tenho uma sobrinha que é espetacular, que ela é muito inspiradora e trabalhamos muito juntas, e então seguia-se com este livro, A Princesa Tati e o Lobo, onde falamos de vários aspectos da criação, aqui, por exemplo, o universo. Cada um de nós é um universo, se formos a ver. E os medos de uma criança, o medo do lobo, o medo do desconhecido, do diferente. Isto tudo levou a que fosse trabalhando um pouco na infantilidade com os infantos juvenis. E mais tarde veio de novo a Tati e as suas aventuras. Continua a ser a mesma artista, a mesma inspiradora, que aqui dá conselhos mediante as suas aventuras como jovem e, sobretudo, sendo criança. Isto também dá assim uma lembrança da criança que nós somos, que temos em nós e que cresce às vezes com dores, às vezes com facilidades. E então é um livro espetacular que emociona muito quando eu estou com ela e podemos falar destas obras e do que ela participou, e a criação dessas histórias também com ela, com a Tatiana. Uau, e como é poder compartilhar com a Tatiana essa criação? Como é que é você poder, nesse encontro de gerações, trazer esse compartilhar de histórias e criar histórias em conjunto e ela participar dessa forma? Como é para você levar para o público essa relação, esse relacionamento? A Tatiana é minha sobrinha, é minha filha, é minha criança em mim também. É assim, ela é um mundo cheio de alegria, cheio de aventuras. Ela é muito sonhadora, mas também tem muitos pés na terra. E então esta ambivalência da criança, da quase adolescente, que está a se tornar uma linda adolescente. Ela atualmente está com 11 anos, mas tem uma maturidade... Obrigada. Tem bastante maturidade, e ela tem muito orgulho de fazer parte de projetos para outras crianças. E a primeira coisa que ela fez foi levar os livros para a classe dela, e a professora foi lendo as histórias, porque são várias histórias nos livros,
no mesmo livro, e a particularidade também que tem é que nos livros tem a possibilidade de, no final de cada história, as crianças poderem preencher, darem o ponto de vista delas, poderem desenhar ou contar o que elas pensaram, se já viveram situações idênticas, se já desejaram viver essas situações e como é que eles acham que poderiam resolver. Por exemplo, quando são assuntos que estão aqui retratados, que a Tatiana viveu, ou criamos juntas essas possibilidades. Aqueles medos, aquelas superações, estão todas aqui neste livro. Ou seja, ainda chama o leitor a participar e a mergulhar nessa aventura junto e fazer também com que o livro seja uma comunicação direta, né, com o leitor. Que maravilha! E essa parte da literatura que você faz, infantil, infanto-juvenil, essa inspiração na sua família, o que eu vejo de muito bonito é justamente também a sua preocupação em deixar um ensinamento, em trazer a informação, em trazer o lúdico, em trazer a fantasia, mas em trazer também um ensinamento, em trazer, por exemplo, como você falou, sobre a ancestralidade, sobre as diferenças, sobre orientar pessoas a um respeito mútuo às diferenças. Então, como é poder fazer uma obra literária pensando, além de uma história, em contribuir para a sociedade de forma que você deixe um legado para gerações futuras também nessa formação de pensamento, de caráter, já que está lidando também com públicos muito jovens. Digamos que, para mim, o livro é uma... Embora a palavra seja forte, mas o livro é uma arma que temos na mão, entre os dedos, e podemos juntar as nossas forças todas, eu escrevendo qualquer coisa, o leitor lendo e mudando talvez qualquer coisa na vida dele, na vida dela. Eu não estou a ensinar nada, eu só talvez lembre, talvez eu venha com os meus escritos lembrar às pessoas, lembrar ao leitor que há outras possibilidades que talvez ele saiba e que eu profundamente sei que eles sabem e que não utilizam. E por que não tentar esta vez? E se uma criança será um adulto mais tarde, não é? Se ele sentir que há possibilidades, que nós todos temos a possibilidade de mudar qualquer coisa na nossa vida, no nosso planeta, por que não através do livro? O livro, para mim, é a nossa bandeira, é a maneira de transmitir, porque temos essa possibilidade. Antigamente era tudo pela oralidade, e hoje temos a oralidade, mas sobretudo o legado escrito. Há muito no virtual, mas o virtual é alimentado por pessoas por trás daquele ecrã, daquele telefone, daquela tablet. Tem uma pessoa que se dedicou a escrever, a informar, a fazer sonhar o outro. E esta troca, porque há um intercâmbio entre o escritor e o leitor, e é esta troca que eu adoro nos livros, para além do cheiro, para além do papel, para além do o sonho que o livro leva ao leitor, e o sonho que provavelmente nós deixamos, ou partilhamos, a gente não deixa, não é? Partilhamos os nossos sonhos, e por que não fazer sonhar? Porque o mundo precisa de sonhar também. Nós esquecemos às vezes de sonhar e está assim à nossa porta, na palma da mão, o sonho. Basta só agarrá-lo, realizar. Pode não ser da melhor forma de início, mas a César o que é de César, e virá sempre a nossa hora do nosso sonho. Acredito muito nisso. Incrível. Poder também estimular, incentivar pessoas a sonharem é sempre uma coisa que eu fico vendo na literatura como instrumento, né? E vejo que você faz isso de uma forma muito brilhante.
Como é para você participar da maior feira literária do mundo, que é a Feira de Frankfurt, na Alemanha, através desse convite de Rede Sem Fronteiras, nesse estande de Portugal, que é uma comemoração também à lusofonia, e ainda mais, né, tendo duas nações na sua história com o idioma português, e poder também retornar a outras origens da sua árvore tão frondosa, que desencadeou uma geração tão completa de pessoas que vem fazendo esse resultado, como você agora manifesta nas suas histórias. Como é participar dessa que é a maior feira literária do mundo e com as suas obras literárias, os seus frutos? Para mim foi uma oportunidade incrível. Aliás, eu acho que a Rede Sem Fronteiras, desde que eu faço parte da Rede Sem Fronteiras, desde que eu sou membro da Rede Sem Fronteiras, assim, o meu espaço literário, o meu espaço de abertura, a janela literária abriu-se completamente, a porta escancarou-se, porque eu tenho viajado imenso com a Rede Sem Fronteiras, da Itália, no Brasil, aqui na Europa, vários pontos, não é como a grande feira de Lisboa, mas agora Frankfurt é qualquer coisa de espetacular, é uma das maiores feiras com mais de 100 países, é qualquer coisa de incrível. Eu acho que a palavra é uma das feiras, a imperatriz, é assim, a rainha das feiras, porque não só dá a possibilidade de fazer um network, as conexões com outros setores que têm a ver com a literatura, desde a cartografia, desde a ilustração, edição, impressão dos livros. Tem um mundo aberto ao nosso alcance, e através da Rede Sem Fronteiras eu tive esta oportunidade. E ter os meus livros lá, nunca sonhei. Antes, desde o meu primeiro livro solo, eu não imaginei que os meus livros estariam expostos lá, que muita gente olhou para eles, se interessou, que foram distribuídos para bibliotecas na Alemanha. É assim, é um luxo permitir-me estar lá representada, e é uma viagem incrível da literatura, é uma prova em como o saber não tem limites, não há fronteiras. Para mim foi uma oportunidade incrível, incrível. Estou muito, muito feliz. E mostra mais uma vez quais são os livros que foram para Frankfurt, que estão sendo expostos lá esse ano de 2025. Os meus queridos, Pelo Fio da Ariana, que é um livro também incrível, que fala sobre, eu acho, ao feminino, sobre o feminino, o estado feminino de todos os estados, ou seja, mulher, mulher criança, mulher menina, mulher mãe, mulher avó, mulher irmã, mulher amiga, sonhadora. Eu acho que é assim um livro que me define um bocado e tem um pouco de mim ou um tanto de mim para cada pedacinho de mulher que existe no mundo. E é um livro de contos e poesia, sobretudo poesias, que foi editado pela Infinita e que me deixou muito feliz de ter concretizado este recolho de poemas e contos que está lá representado. E há um passo de mim, que foi assim um livro que eu quis identificá-lo a mim mesma, ou seja, há um passo de mim, eu convido o leitor a aproximar-se um bocadinho mais do meu mundo da escrita, da minha maneira de reler as minhas memórias e de deixar neste livro um pouco de mim. Aliás, a capa sou eu, foi desenhada e pintada pelo artista Alex Pereira, que é uma empresa de família, portanto, o meu irmão.
e que me deixou, verdadeiramente tenho aqui várias pessoas que quiseram comentar o livro e fazer prefácios, inclusive o grande escritor Cassiano Santos Cabral, que é um grande escritor também. E este livro é assim, um pouco autobiográfico e muito de imaginário. Mas este imaginário é sobretudo sobre o que poderia acontecer, o que acontece ao cotidiano na minha vida, que eu coloco-me no lugar das pessoas e deixo fluir os meus contos, deixo fluir as minhas ideias e transmito às pessoas, estando eu na profissão medical, o que eu vejo, o que eu imagino naquelas camas, que vidas essas pessoas tiveram até chegarem até mim. E quando vou embora, qual será o final dessas histórias? E tenho um pouco disso aqui. Olha, eu não sei qual deles eu acho que fico mais interessada. Primeiro porque eu também faço um trabalho, né, com mulheres através do projeto externo do Instituto Lutando pela Vida, sou voluntária em outros projetos também, aqui no Brasil, então, com certeza, é um livro que vai ser muito sucesso e que vem, né, sendo um assunto, acho que em qualquer parte do mundo nós temos vivido muito a necessidade de discutir um pouco sobre o que você já vem trazendo nas suas obras, né? Que é o respeito, a, principalmente a chance de educar o outro exatamente dentro da tolerância. E agora, um livro que trata de você, para você, ainda com uma contribuição de pessoas da família, eu acho que é super especial. Olha, eu vou ter que pedir para você escolher um poema, pelo menos para ler, né, de um dos livros, porque eu acho que todo mundo vai querer ter uma provinha, pelo menos saber um pouquinho mais. Então, que tal você presentear a gente dessa forma? Oh, muito obrigada pela oportunidade. Vou buscar... Pode ser falando de magia, falando de sonho. Claro, fica à vontade. Então, pelo Vida Ariana, temos aqui a magia numa ponte. Adeus, luar, que me assistes, companhia constante e amada, que das dores me despiste e me acarinhaste na madrugada. Como a criança quando nasce, senti-me perdida sem ti, e com fios de prata teceste um ninho de amor para mim. Mas apeguei-me a um sonho voante, perdido na noite, esquecido. Abracei-o nua e bem forte, por instantes esqueço por quem vivo. O seu sorriso de esperança envolveu-me subversivo, renasci em véus de cetim orgasa, satélite arco-íris no impulso compulsivo. E o luar, que nas dores me amou, deixou-me voar para outro horizonte. Aquele amor sublimado apaziguou, mantendo entre nós a magia, numa ponte. Uau! Que privilégio! Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Gostaria de apresentar, por exemplo, sobre a sua outra obra, Um Passo de Mim, que você está falando também na exposição de Frankfurt, um trechinho, para que o nosso público conheça um pouquinho também sobre esse livro. Este livro aqui eu posso... Vou-vos passar um trecho de uma passagem daquela menina que viveu a passagem da guerra para o lado da paz. Tinha 9 anos e teve que atravessar... Não, vou-vos ler outra coisa mais, sempre no sonho. Assim sonhei, por mim vieste. No livro Um Passo de Mim. Entrar naquela sala ascetizada e esperar, receber a notícia abençoada e rezar. Passear em beiras de mar, comprar e desenhar retratos do meu mundo e sonhar. Encher de mim o teu quarto, esperar longas horas de parto e tu, meu raio de luz, luz de lua.
estrela na minha noite, na rua, beleza no corpo, respiro, pureza, equilíbrio meu. Recebi de ti o mais doce olhar, e o meu coração conheceu o pulsar entre o meu seio e o teu viver. Através de cada sugar o teu crescer, de balbúcia gargalhada, de gesto incerta gatinhada, depois de mãos dadas pelos jardins, pela mata, descobrir a natureza com calma, pois no meu mundo fazias tanta falta. E de palavras a canções de embalar, foste o meu mundo, o meu novo mundo, o meu melhor amar. Assim sonhei, por mim vieste, em mim cresceste e para o mundo voaste. Meu filho, este fala de maternidade. Que lindo, Ana. Olha, é lindo Obrigada. demais ver a construção que você faz, é, como você dança com as palavras e falando de sonho, falando de maternidade, falando da parte feminina, do eu ser feminino também. Você brinda nos seus livros, todos nós, e nós mulheres, nós mães, nós que tratamos nossas famílias como herança, né, que eu vejo que no seu livro você tem, nos seus livros, né, esse olhar diferente para realmente deixar uma marca, e vem deixando, né, esse estímulo do sonhar, do criar, do permanecer, do ir em frente. Olha que lindas essas palavras, e eu fico muito feliz de você ter Obrigada. trazido para a gente esse grande privilégio, é um privilégio poder te ouvir. Muito obrigada. Eu gostaria de saber sobre o seu relacionamento com a Rede Sem Fronteiras, né? Você já participou de outras feiras, outras atividades. Como é que tem sido levar a sua literatura, a sua escrita, quebrando barreiras além fronteiras, literalmente, unindo forças com outros escritores, através, por exemplo, de uma equipe brilhante como é a de Andrea Portugal? Então, é assim, a de Andrea de Portugal, nós encontramos na Suíça pela primeira vez, conhecemos na Suíça, eu fazia parte de uma academia e ela também, isto é, ela era presidente honorífica, acho que se diz assim, e foi através desse nosso primeiro contacto que conseguimos fazer assim acho que foi no olhar. Os nossos olhares cruzaram, nós sorrimos, e quando eu fui embora eu não podia deixar de me despedir daquela senhora naquela sala do outro lado, na outra mesa, entende? Foi assim uma conexão muito forte. E a de Andrea causa estes efeitos assim. Ela tem um poder de contato, de conexão, ela tem essa facilidade de nos cativar. Ela, com 3 frases, põe-nos à vontade, ela dá-nos asas para a gente expor o que tem e vem-nos buscar, ela vem-nos buscar pouco a pouco, estamos com ela, sem nos apercebermos, temos aquela coragem de nos lançarmos. E com a de Andrea, comecei a viajar, ela convidava-me para participar de concursos e depois eles anunciavam as comissões que eu tinha ganho, o primeiro prémio, e foi-me abrindo assim portas, foi muito bom, em crónicas ou em contos, foi muito giro, foi mesmo, tem sido muito bom. E então, estes convites todos para as antologias em que nós participamos, onde a mulher tem o seu lugar, o escritor tem o seu lugar, o sonhador, o poeta tem o seu lugar, ela dá uma diversificação de obras e permite-nos, ela faz-nos mesmo, desafia-nos a explorar as nossas capacidades. E nestes desafios há as feiras. E há alguns anos que sigo a Rede Sem Fronteiras, que faço parte da família da Rede Sem Fronteiras, porque eu chamo a família verdadeiramente. Nós temos o nosso vice-presidente Carlos, que diz que somos primos, e é verdade. Somos primos, somos irmãos, lá tem mães, tem pais, é fenomenal. E é assim, eu conheço hoje uma escritora nova e conectamos, e na feira seguinte, entre 2 feiras, já há conexões, há contactos, há trocas de saberes,
por mensagens, por encontros também virtuais que a Rede Sem Fronteiras organiza. Quer dizer, nós viajamos todos uns ao lado dos outros, de mãos dadas, e não há maior escritor, principiante, há só escritores, entende? E este carinho que há ali no meio é o que eu estava à procura. Sem saber, eu estava à procura disso e encontrei com eles. Então, vou para cada país com eles. Eu adoro, faço assim, o meu portfólio tem sido enriquecido através dessas saídas, desses saberes que me são dados gratuitamente, porque eles oferecem-nos isso. Eles oferecem-nos isso e esta oferta, eu também ajudou-me a descobrir que eu também posso oferecer. E tenho conhecido pessoas de tantos países onde a base é o português, é a língua. E então, eu vivo num país há 41 anos, que é a Suíça, e nós mesmos temos lá 4 línguas, 4 idiomas nacionais. Junta-se a origem de cada povo que vive lá. Só na minha cidade são 187 nações diferentes representadas na minha cidade de 20 mil habitantes. É assim, fantástico. Coabitamos todos, provamos todas as mesmas comidas, diferentes uns dos outros, mas há sempre este acolho. Há festas justamente multiculturais. E isto tudo faz lembrar o quê? Que a Rede Sem Fronteiras é multicultural, mas tem aquilo em comum. A literatura portuguesa, a língua portuguesa. E isto facilita tanto que nós vamos assim, de coração aberto. E como é para você poder, mesmo morando num lugar onde você tem uma diversidade de pessoas e de idiomas, não é um idioma oficial exatamente português, talvez você tenha, sim, contato com pessoas que tenham o idioma português na sua fala cotidiana, mas como é para você poder se transbordar no idioma português através das suas obras literárias? Essa é uma forma de você se reconectar, principalmente com a sua origem, né, luso-angolana? Então é assim, para mim o português sempre fez parte das minhas raízes. Embora lá eu fale há 41 anos outros idiomas, o português foi sempre assim o que me conectava com a família, porque nós, sendo imigrantes, somos estrangeiros lá e quando regressamos ao país somos estrangeiros no país. Mas uma coisa que nos põe muito à vontade é a nossa língua, porque não só conseguimos conectar-nos com as pessoas que se encontram nos países estrangeiros da nossa comunidade portuguesa, que isso facilita muito os novos imigrantes, os novos chegantes. Podemos ajudá-los muito mais facilmente, visto que nós estamos lá mais tempo, dar apoio logístico, dar apoio jurídico, dar apoio humanitário. Esta língua, a nossa língua de origem, se nunca for esquecida, ela é como eu disse no início, a nossa arma, o nosso poder, não é? E como a gente diz, nunca se deve esquecer de onde a gente vem, nunca. E para não a esquecer, a escrita ajudou-me imenso. Eu sei que eu tenho lacunas em português, porque eu fui muito jovem para a Suíça, não é? E devido a isso, talvez tenha perdido um pouco da alma lusitana, como aqueles que continuaram no país, mas eu mesma sou de alma viajante. Eu já viajei da África para a Europa, eu sinto-me bem em qualquer parte do mundo. Eu sinto-me bem nos Emirados Árabes, eu sinto-me bem na Turquia, por onde eu viajei, já viajei em quase 50 países, eu sinto-me bem. E tento sempre procurar conhecer palavras do país para poder comunicar um pouco. E por incrível que pareça,
encontrei em todos os cantos onde estive pessoas que falassem português. Este é fenomenal. É assim, quase impossível de dizer que não encontrei um português em cada canto. Encontrei, sim, senhora. Isso é uma maravilha, É. porque nós temos, né, uma gama de idiomas muito grande e saber realmente que o português ele se faz presente, né, não só historicamente, né, a gente vai ter em Macau, na China, o português, a gente vê realmente pessoas que continuam mantendo o idioma muito vivo e é um idioma riquíssimo, que é o português, e eu fico muito feliz de ver que você mantém o português nas suas obras, mas você tem as suas obras também traduzidas para outros idiomas? Tenho também traduzido em francês e agora justamente tenho um desafio de traduzi-las para o alemão, para poder diversificar mais, porque na Suíça temos 26 cantões, é como se fossem 26 estados que fazem uma confederação. E temos, a maioria são cantões alemães. Então eu gostava de expandir um bocadinho mais já no país, não é? Na Suíça. E em português, claro, em Portugal, no Brasil, em África, vai ser mais fácil em português e está a ser muito mais acessível em português, não é? Porque estamos representados em vários países. E então, não só portugueses que encontrei, eu falo, quando eu digo português, portuguesa, encontrei brasileiras, encontrei casais brasileiros na Turquia, encontrei, quer dizer, eu fico assim, amorosa, quando troco conhecimento, uma frase com alguém, eu estou a falar o telefone em português e alguém diz, ei, português! E eu, ai, que bom, também fala um pouquinho. Mas estiveram no Brasil, estiveram em Portugal, entende? Esse idioma é falado assim por toda a parte. E é muito bom para nós escritores, poder expandir. Mas é preciso ter comissões, é preciso ter associações, é preciso ter estruturas como a Rede Sem Fronteiras para nos lançar, para nos abraçar, para nos puxar, está a ver? E lá está, é aquele privilégio de fazer parte de certos grupos. Eu fui Maravilha, abençoada. é isso aí. Juntos somos mais fortes, com E juntos somos certeza. mais fortes, é verdade. E o que Ana Mendes vem sonhando aí para os dias vindouros, para o futuro, e que a gente pode esperar de Ana Mendes daqui para frente? Tenho 4 projetos em andamento e há as trilogias e eu faço 4. Quero lançar os 4 ao mesmo tempo porque eles vão estar mais ou menos em simbiose uns com os outros. Podemos ler só um, mas se lermos os 4 entendemos melhor o enredo. E então é uma quadrologia. Bom, de qualquer forma, a gente vai ficar aqui na curiosidade. Eu já vou deixar o meu convite para que você retorne, para que você fale sobre os seus novos projetos assim que eles forem lançados, e esse espaço sempre estará aberto para você fazer a sua voz ser ouvida. Ana, gostaria de deixar uma mensagem final para todos que nos assistem, que querem beber dessa fonte que é das suas poesias, contos, crônicas, suas palavras, os seus sonhos, seus incentivos e estímulos às novas gerações. Deixar um recado para todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de deixar, sim, uma pequena mensagem. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder deixar aqui esta mensagem a vocês. Foi mesmo um encanto, adorei. Gostaria também de dizer a cada um que ouve, ainda que não tenha aquele bichinho da escrita, ouse escrever a primeira frase. Ouse escrever para si. Você tem assim um caderninho, abra e faça uma frase para si. E depois, se tiver o telefone,
No telefone tem aquele aplicativozinho de notas. Escreva o seu pensamento do dia. Um dia vai ser o retrato do seu cotidiano e vai ser o seu primeiro livro. Todos deviam escrever qualquer coisa, porque todos somos capazes de o fazer. Nunca deixem esse sonho por realizar. Tentem, lutem, fabriquem ocasiões, vão à procura, saiam, conversem. Não custa nada dizer, falar dos nossos sonhos, falar das nossas vontades. Não custa nada. Basta lançarem-se. Há de haver sempre uma orelha de boa vontade que vai dizer, eu posso ajudar, eu conheço alguém, venha comigo, vou indicar. Não custa mesmo nada, foi assim que eu comecei, foi assim que vários começaram e que continuamos todos juntos mesmo. Não hesitem, de qualquer idade, não há tempo. Como disse há bocado, para mim eu disse quase tarde, porque eu acho que tinha muito mais para explicar. O facto de pertencer à Mãe África, para mim é um orgulho. É um orgulho pertencer à Europa, porque faço honra ao meu pai, faço honra ao meu avô paterno, mas também tenho que pensar na minha avó materna, ao meu bisavô, que transmitiram um conhecimento incrível, que ainda hoje eu sou orgulhosa. E eu transmiti isso aos meus filhos, e os meus filhos são orgulhosíssimos de pertencerem, ainda que 12%, como eles dizem, é muito importante. Peço perdão, 12,5% de africano neles, e eles estão super orgulhosos de ter qualquer coisa a mais que os amiguinhos. Não hesitem, lancem-se, façam para vocês mesmos, em primeiro lugar, para vocês mesmas. E mulheres, ouçam-se, o nosso sexto sentido, ele é sempre muito apurado, muito aguçado. O nosso respeito, o que eu não quero fazer ao outro, não deixemos que o outro faça a nós. É muito importante que procurem ajuda, procurem apoio, saiam, destruam essas barreiras, esses preconceitos de pedir ajuda, de falar o que sentem, do que desejam, dos sonhos que têm, porque cada mulher é o poder, é um universo e podem, nós podemos, vocês podem, todos, todas. Ai, que inspirador. Muito obrigada, Ana. Fico muitíssimo feliz de recebê-la aqui no nosso programa Uma Só Voz. Muito obrigada pela sua presença enriquecedora, acolhedora também. Adorei saber dessas histórias, dessas obras lindas, as que você cria, as que você está expondo, e que venham mais e muito mais, as que já estão aí a caminho. Renovo o meu convite para que esteja conosco. Muito obrigada pela sua presença linda aqui, e volte sempre. Muito obrigado, meu de coração, mesmo assim pleno, foi uma honra, muito, muito obrigada. E acho que é assim, uma ocasião que quem puder tê-la, graças a vocês, divulgar o nosso trabalho, de abrir essas portas assim para o mundo, é fantástico. Eu não tenho palavras, apenas obrigado. E obrigada a vocês que nos vão ouvindo, que vão seguindo uma voz, uma só voz, porque uma só voz pode ser ouvida por milhões de vozes, justamente. Obrigado, muito obrigado por tudo. Foi uma linda ocasião. Um beijo no coração para vocês todos. Obrigada, querida. Fica com Deus. Muito bem. Até Obrigada. a próxima. Até a próxima. Tchau.